Boa noite a todos. 11 de maio de 2020, aula de topografia e georreferenciamento. Então, tinha umas atividades para entregar, né? O ideal é mandar via o AVA, né, pessoal? Porque ali contabiliza, a escola vê que vocês estão trabalhando, mas parece que tem uma limitação de 20 mega, é isso? Eu acho que se imprime PDF, eu acho que dá tranquilo, né? Não é algo tão extenso, né? Certo? Dá para fazer, pessoal? Dá uma força aí para eu ganhar uns pontos e ter um aumentinho de salário. Eu mandei pelo e-mail. Mas qual é o e-mail? Do Ava ou o meu? O seu, porque do Ava não, nem sei como é que faz. Não, lá é o e-mail comum, né? É o e-mail comum. Aqui, deixa eu fechar a porta aqui. Espera só um instante. Ah, não vai dar, vai ter que ficar assim mesmo. Desculpa aí, pessoal, um animal doméstico invadiu a minha sala aqui. Um animal doméstico invadiu a nossa sala aqui. Quase que ele entrou na disciplina aqui. Então, acho que dá para mandar pelo e-mail normal, viu? É o e-mail do AVA, você vê lá que tem aquele É envelopezinho. aqueles que a gente recebe as mensagens, professor? É, aquele lá, você pode mandar para mim. E fica dentro do sistema, eu consigo Ah, defender. Né? então tá. Eu consigo defender Pensei que vocês. publicar no Ava mesmo, não é então? Como é que é? Entendi. Não, Ah, entendi agora. É lá naquele quando a gente recebe as mensagens dos tutores é. todos, né? Aham, aham. Então tá. O senhor quer que eu mande de novo? Então eu mando. Ah, eu acho melhor, né? É uma garantia para você, né? Tem como você Tá bom. defender sua nota. Vamos supor que, sei lá, eu vou trabalhar, vou ser professor em outro lugar, em Londres. E daí, entendeu? Daí está o Sim, problema na senhor, nota, professor. está tudo registrado no AVA. O senhor veio até aqui para falar da minha nota, tá bom? Será um prazer revê-la, lógico, não tem problema nenhum. Não, mas eu mando novamente então, tá bom? Tá? É, Mas se não tem problema que era para hoje, aí eu mando não, amanhã, não tem problema. existe, né? Tá, Você sabe que com essa pandemia está tudo meio flexível, né? Com tá essa bom, pandemia está tudo meio flexível. Não, sabe? Só não está flexível, né? A pessoa não pode trabalhar, não pode ganhar, mas se você não paga o boleto, eles ligam para você. com certeza. Não, você não paga, eles ficam ligando, cara. Você Ó, não pode professor, mas eu trabalhar. estou trabalhando normalmente, viu? Ah, então você que pague suas contas direito, viu? Eu vou ter que pagar tudo direitinho, não tem desculpa. Mas é engraçado isso, né? Não pode trabalhar, mas as contas ninguém fala que não precisa pagar, né? Claro, ninguém fala.
Não é Ainda nem fala que pode olha. atrasar, mas eles vão cobrar os juros. Os juros vai ser cobrado, né? Não é meio assim incoerente uma coisa? Ó, você não pode trabalhar, mas teus boletos vão, né, vão continuar É chegando. complicado. Vamos lá, então. Então, na aula passada, nós vimos o levantamento planimétrico, né? Que é aqueles na horizontal e os ângulos, né? Aí nós vimos o azimuth e assim por diante. Ali, pessoal, para a gente fazer só falta a prática, né? Só falta ali a prática. Só falta mirar, virar o. Oi? E pelo jeito, esse semestre sem chance, né? Não, aí que vocês estão enganados. Não, o semestre, eu não sei se. Aí, o MEC está exigindo que a gente faça as aulas práticas, né? Como é que vai fazer isso aí? Vai fazer depois da pandemia, sei lá. Na hora que o Dória, na hora que o Dória liberar o pessoal, né? Nem a OMS, nem o Ministério da Saúde, é o Dória. Na hora que ele liberar, nós estamos nessa. Nós vamos, Nem fala da OMS, porque a OMS está mais perdida que sujo, mais sujo que pó de galinheiro, né? Meu, tá muito esquisito, né? Depois que eu vi uns vídeos internacionais aí que estão rodando ontem, o negócio está muito estranho, cara. Muito estranho, não dá nem para falar, né, velho? Então, o que é o levantamento, voltando à nossa aula, apesar do tema ser bastante interessante, né? O altimétrico é justamente aquelas questões de altura, né? Fazer curvas de nível, fazer o nível de uma casa, né? Vai fazer geralmente o nível da rua, aí você vai fazer um nível daí quer fazer o outro nível e vai subindo, pessoal, né? Seria um cálculo estabelecer os níveis, né? Os níveis de altura, as cotas, os níveis, né? Da construção, de uma obra, de um aterro, de um talude, de um levantamento de uma fazenda, né? Porque, por exemplo, pessoal, você vê essas fazendas por aí, os proprietários estão sempre contratando serviços, né, topográficos, porque eles querem sempre checar se está na fronteira, entendeu? Se o vizinho não empurrou mais para lá, para cá. Então, isso é um trabalho nas grandes fazendas, mesmo nas fazendas aí, é um trabalho constante, né? Porque sempre tem aquela movimentação de cerca, né? Que sempre o pessoal fica verificando e checando, né? Isso daí, né? Tem sempre esse trabalho constante aí. Então vamos hoje no levantamento altimétrico. Estamos aí, né? Então você foi contratado para fazer um levantamento geométrico, né? O que você deve levar, né? Deve levar as miras estadimétricas, o nível, né? O tripé, a trena, as sapatas, né, para apoiar os equipamentos e a caderneta de campo. Hoje, pessoal, olha aqui a diferença, nós estamos falando do nível, né? Do nível é aquele aparelho que tem lá na escola, eu falei para vocês, que ele só tira o nível, né? Ele mantém, você estabelece a altura do aparelho, né, diferente do teodolito, né? Você estabelece a altura do aparelho e ele só faz a leitura horizontal, tá? O nível, ele só faz a leitura. Eu acho que eu mostrei na aula passada as fotos dele, né? Ó. É uma caixinha assim, ó, que tem uma mira aqui, ó. Pode ser visual, pode ser laser também, com refletor, né? Você só mira, ele bate o sinal e aparece a leitura. Hoje a tecnologia está muito avançada nesses aparelhos, sempre procurando diminuir a interferência do ser humano na leitura, né? Sempre procurando, né? Porque o ser humano tem aqueles erros grosseiros, né? São os erros de leitura, de visão, e assim por diante, que nós vamos ver um pouco também.
É muito mais, né? Eu acho importante essa conversa inicial sobre a responsabilidade de fazer esse trabalho, porque daí você vai ver, né? Isso, a nossa formação de engenheiro é justamente isso na responsabilidade sobre as coisas, né? Você é o responsável, você tem o seu CREA, então você tem que procurar fazer as coisas direito, né? Corretamente. Então, o trabalho de topografia é um que exige uma, uma obediência às normas, né? Das mais árduas, né? A dedicação é muito grande no trabalho de topografia, pelo custo envolvido. Muitas vezes você loca equipamento, tem uma mão de obra, se desloca, por exemplo, uma fazenda em Goiás para fazer um levantamento lá. Fez, tem que dar certo. É lógico, você vai, né, fazer lá no hotel, lá você vai fazer os cálculos para ver se está tudo em ordem, mas sempre tem esse deslocamento aí que gera um custo, né? E o retorno, né? Você vai fazer um contrato sempre exigindo, sempre um preço mais justo possível. Não justo de apertado, né? Mas justo de ser honesto com você e com o cliente, né? Porque o preço também, quando é muito barato, não dá para também acreditar se a mão de obra auxiliar que vai ser usada, se os equipamentos são muito velhos, se são equipamentos mecânicos, digitais e assim por diante. E agora, com relação a precisões de levantamentos, pessoal, você concorda se você vai fazer um projeto de paisagismo que tem as suas locações de árvore e tal, e geralmente eles pegam também, quando já o paisagismo é grande, eles pegam um levantamento topográfico. Só que na hora que você vai fazer um levantamento topográfico, por exemplo, de paisagismo para alocar as espécies, ele não tem a mesma precisão, né? Você demanda menos tempo do que um levantamento para alocar uma obra, para alocar coluna, pilar, né? Para estabelecer os níveis de uma obra, né? Ou uma rua, ou a localização de uma ponte sobre um rio, ou pela localização de um túnel sobre uma avenida, né? As calçadas, definir tudo é tudo por piquete. Acho que vocês já viram isso, né? Às vezes a gente fala, mas vocês já viram, ou se não viram, eu estou falando, né? Tudo isso vocês viram o Teodolito sempre na rua trabalhando lá, porque tem que seguir o projeto, né? A curvatura de uma estrada, a inclinação, né? Você vai fazer uma estrada curva, né? A inclinação da curva, você tem que ver a altimetria, né? Para quê? Tanto para o veículo, né? Quanto também para drenagem, o escoamento da água, né? Para não ter escoamento superficial, que vocês vão ver na disciplina Estradas 1, Estrada 2, não ter a lâmina de água sobre a estrada. Então, na construção civil, o trabalho de topografia, principalmente também nas grandes obras, ele é bem requisitado, né? Ele é muito bem requisitado e muito bem remunerado, né? Diga-se de passagem também. Então vamos lá, né? Vamos agora. Agora é o roteiro, né? Agora, essa conceituação que é importante também, né? Agora é a gente estudar como é que faz o negócio, como é que você vai levantar os níveis, quais são as formas, né, para se levantar esse nível aí também. Então, tem aqui o que você deve levar, você não pode esquecer nada, né, quando sai para o campo. Nessa lista deve conter todas as atividades a serem realizadas, né, as informações dos instrumentos utilizados, assim como o estabelecimento do método de nivelamento a ser realizado em campo. Né? Tem vários métodos, por exemplo. De repente pode ter 4, 5 métodos, né, para você fazer o levantamento. Aí você vai depender da precisão, né? Vai depender se você vai fazer, se você tem visão de um ponto e do outro. Às vezes não tem a visão de um ponto e do outro, né?
Vai depender, por exemplo, se tem um rio, né? Dentro da área que você está fazendo, tem um rio que cruza, né? Tem um rio que cruza a área, então você tem que ver se tem acesso do lado do rio, ou pode ter rochas, precisa ver se tem acesso de lá. Então, para dar o preço, você tem que saber tudo, pessoal, né? Tem que ter um conhecimento da área, né? Então, cada método vai depender de cada situação diferenciada. Então, tem que antes fazer um planejamento de escritório, né, e de conhecimento de área. O engenheiro responsável pelo levantamento deve preocupar-se também, estou repetindo, né, com a área a ser levantada, devendo conhecê-la antes de tomar qualquer decisão. O reconhecimento de campo é primordial em qualquer tipo de levantamento topográfico, pois assegura o operador das possíveis eventualidades que possam comprometer a sua realização e a consistência dos seus dados, né, que você vai levantar no campo. Em nivelamentos, né? Ou também, o que aconteceu aqui? Ou levantamento altimétrico, nivelamento ou, né, são os dois nomes, sempre é necessário, né, importante conhecer uma referência de nível. Ou seja, um marco topográfico que possua os valores das coordenadas geográficas e de altitude. No projeto, geralmente, uma ponte que passa numa estrada afastada, ele vai posicionar essa ponte em função desse marco que existe, pode estar 1 quilômetro, pode estar longe. Ele puxa isso como esse marco como referência. E de lá ele traz a localização da ponte dele. E daí, pelo referencial da ponte, né, ele tira as outras direções, né? Pelo levantamento que ele tem do projeto, ele marca os pontos da obra, né? Conhecendo-se a altitude de um ponto, é possível determinar o desnível até outro ponto, né? Tranquilo, né? Após levantamento de campo, né? Após o planejamento de campo, providencia-se o início do levantamento topográfico altimétrico. Ele pode ser realizado utilizando nível, teodolito, né? Pode usar com qualquer um, né? Estação total ou receptores GNSS, né? Que é a coisa mais moderna aqui, então. Então, você pode também fazer com teodolito ou com nível, né? A vantagem é que se você vai tomar só medidas de nível, né, de altura, de cota, o nível está sempre na horizontal. Né? Enquanto que o teodolito ele pode ter assim, um pequeno movimento que pode, de repente... Então, vamos lá. Acho que depois eu falo. Depois eu converso sobre isso aqui, ó, um pouquinho. De acordo com a ABNT, o levantamento topográfico altimétrico ou nivelamento é um tipo de levantamento que tem por finalidade determinar as alturas relativas a uma superfície de referência de pontos de apoio visando representar a altimetria da superfície levantada. Você tem uma referência e com relação àquela referência, você vai estabelecer os níveis, as cotas do seu terreno, da sua casa, né? E assim por diante. Aqui o GNSS, né? É o Global Navigation Satellite System. É o termo genérico padrão para sistemas de navegação por satélite que fornece posicionamento geoespacial com cobertura global.
né? Ele posiciona uma agulha em qualquer ponto do planeta, né? Esse é o GNSS, né? Então, você consegue também fazer, com ele, você também, além da posição, você consegue pegar a altitude, com relação a uma referência, né? Enquanto só eu pus aqui para mostrar a diferença do GNSS com o GPS, né? O GPS entre outros, um sistema de posicionamento que tem a finalidade de fornecer a um aparelho receptor móvel a sua posição, né? O GPS é aquilo lá que você vai, não sabe o endereço, você põe lá no GPS, 24 satélites pelo mundo, pelo espaço, que vai te jogando no lugar que você quer. E o GNSS é um outro sistema, né? Que faz um sistema de navegação com posicionamento, que ele dá altura, ele dá posição, ele dá outras informações do que apenas o GPS, tá? E esse aqui é um aparelho, o modelo é esse aqui. Só a parte de cima, né? Aqui é o apoio, né? Daqui para baixo é o apoio. Ele só é essa partinha de cima amarela e cinza aí. Então, a definição da altitude do terreno ocorre a partir da aplicação de um método de nivelamento, né? Na altimetria, basicamente, são 3 métodos de nivelamento: nivelamento geométrico, nivelamento trigonométrico e o nivelamento por GNSS, né? Então, esses são os 3 tipos. Aí nós vamos abrir esse nivelamento geométrico aqui agora. Vamos tratar do nivelamento geométrico. Em um nivelamento geométrico, né? Foi realizado um lance, né? Nós vamos ver depois o que é um lance, né? Um lance é uma visada, né? Para se descobrir, né? Um lance aqui, um lance não é de partida de futebol, é um lance. Nós vamos ver já o que é. Para se descobrir o desnível entre os pontos A e B, né? O ponto A é uma referência, né? O ponto é uma referência de nível, um referencial de nível, e possui um valor de altitude com relação sempre ao nível médio dos mares, né? De 654,354 metros. Com isso, foram realizados as seguintes leituras em miras estadimétricas por meio de um nível óptico. Então, essas foram as leituras, né? Mira ré e a mira avante, tá? Então, eu quero saber qual vai ser o desnível entre esses 2 pontos. Então, aqui, vamos lá. Na mira ré, ó. Então, eu queria só mostrar uma coisa, que isso aí pode ser o seguinte, ó. Pode ser esse ponto A, o ponto A está aqui, o ponto B está aqui, e eu posso estar aqui com o teodolito, em qualquer lugar. Eu não preciso estar alinhado aqui, pessoal. Posso estar em qualquer lugar, tá? Eu fiz essa mira ré, depois fiz essa mira avante, tá? Ré e avante. Ré primeiro, depois eu fiz avante, quero saber o desnível entre esses 2 pontos, sendo que eu sei essa referência aqui de nível. Eu conheço esse aqui, ó. Então, eu montei essa tabela, né? Porque eu fiz as leituras dos fios, né? Então, você tem que anotar tudo, ó. Então, no fio A... Vai criançar? Não sei. Vou falar para a Nayara, eu vou ver. No fio A, ó, vamos ver aqui. Aqui está o levantamento estadimétrico. Cachorro, né? A gente faz mergulhar.
Então, aqui. É cômodo, né? Eu prefiro inter... Tá um pouquinho barulhado, né? Vamos lá, agora dá, né? Certo, pessoal? Estão aí? Aqui, me tá aí? Sim. Tá. Então, ó, no fio superior, né? No fio superior, ó, que é, ó, então, ó, ponto A, pessoal, ó. Também estou encebando para começar isso. A aula vai até 11 horas, você vai ver. Ó, ó, no ponto A, eu olhei lá no meu teodolito e fiz essa leitura na mira estadimétrica, ó. Vamos começar pelo fio superior aqui, ó. Fio superior. Então, é esse fio aqui. Então, aqui, ó, eu vejo que tem um ponto aqui, ó. Então, eu já ponho 1. Ó, tá vendo esse pontinho aqui, quando você lê? Tá vendo 1. É que já está acima de 1 metro, né? Então, é o metro aqui, ó. Aqui é o 3, ó. Né? 1,30 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá aqui. 1,370. Então, essa é a leitura no fio estadimétrico. Entenderam? Ó? Aqui, ó, essa bolinha significa estar acima de 1 metro. Se você enxergar ela no teodolito, é porque está em cima de 1 metro. E aqui, ó, quando tem o 3, é porque aqui acabou. Aqui, quando tem esse coisinho aqui, ó, é porque é 1,300, tá? Quando tá aqui, ó. E daí eu conto, ó, 10, 20, 30, comecei isso, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Né? Então, 70, eu ponho 70 aqui. Certo? Então, agora vamos ver o fio médio. O fio médio é esse aqui, ó. Né? Esse é o fio superior, ó, esse vermelho aqui. E aqui é o inferior. Vamos ver o fio médio aqui, ó, médio. Então, ele está aqui, ó. Aqui é 1, eu vi 1, uma bolinha 1. E já vi o 3. Então, é 1, 3. Então, ó, 10, 20, 30, 40. Né? Não, fiz isso. Ah, não. Ó, nossa, bebi. Ó, 1, 2, 3. Então, é 3, né? Aqui, ó, do 3 para cá, está na metade, né? Não, estou fazendo errado, pessoal. Ó, 1, 2. Tá vendo? 2. Então, é 2. Está na metade para o 3, é 5. Menosprezei a leitura. Fazer de novo? Vamos. Eu ia pedir isso aí, professor. Hã? Eu ia pedir isso daí, se o senhor pudesse fazer a gentileza de mostrar de novo como é que é. Tá. Então, aqui, ó. Então, quando você olha o teodolito, pessoal, vocês lembram que vocês enxergam isso, né? Quando você olha, mira o teodolito naquele estadimétrico, na mira estadimétrica, você olha aqui. Você enxerga isso aqui, certo? Então, se você enxerga essa bolinha, é porque é 1 metro. Tá 1. Né? Tá 1. 1 metro. E daí, ó, o teu fio tá aqui, ó. E daí você percebe que tá o 3 começando aqui, ó. Ó o 3 aqui, ó. Então, você põe 3. E daí você conta, ó. 10,
20. Ó. 10, então fica, vamos colocar aqui, ó. 10, 20. Então, coloco 2. Só que daí, para o 30, ele está na metade. Então, na metade de 10 é 5. Felipe. De novo? Oi, tô ouvindo aqui. Não, você entenderam, pessoal? Sim. Tá. Ó, então vou repetir. Ah, não, falta, ó. Então vamos fazer a leitura. Então nós fizemos essa leitura falta do fio inferior. Pagar tudo para começar de novo, né? Aqui, ó. Então vamos fazer essa leitura desse fio aqui, ó. Então você está vendo o 1, né? Aqui, ó. É uma bolinha, 1. Daí você está vendo o 3 aqui, ó. Aqui é a origem do 3, ó. Ó. Esse quer dizer, ó, acabou, vai começar o 3. Então, você vê que ele não chegou ainda no 3. Então, ele está onde? Está no 2, né? Está no 2. E quanto falta para chegar aqui, ó? Se aqui é 00, aqui é 90, voltando, né? Se aqui é 00, aqui é 90, aqui é 80. 1,280. Fabiana? Akimi, Cristiano. Eu Oi, entendi, professor, tô por aqui. professor. Entendi. Entenderam? Tranquilo. Então, eu não devia ter deixado vocês fazerem e eu voltava em 15 minutos. Isso Aqui é eu vou. maldade, professor. Não, eu vou fazer isso. Eu vou passar um trabalho e volto em meia hora. Daí vocês vão falar para mim o resultado. Aí vocês conversam por WhatsApp. Vamos lá. E vale 1.000. Né? Fabiana pediu para valer 1.000. Vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui, ó, agora para o outro aqui, pessoal. Ó. Então, aqui, ó, pessoal. Então, por que tem esse aqui também? Eu não sei nem citar. Ó, então, outra forma de representar o 1 é esse 1 romano aqui. Então, tem hora que você pega um equipamento, você nem sabe que vem alugado, né? Então, de repente, você pega uma mira estadimétrica com ponto, outra vez vem com um I romano. Esse 1 romano aí é o 1, quer dizer que é um 1. Então, vamos fazer a leitura agora do Vantio, porque esse nem é o problema, né? O problema é outro, achar a diferença de nível entre eles, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, no ponto B, né? No fio superior. Fazer o fio superior é esse aqui em cima, ó. Então, chegou no 1, né? Chegou no 1 aqui, você nota que ele passou do 1. Então, é 1, né? É 1, esse 1, e está na metade do 10, né? Então, não chegou no 10, então é 0,5. Tá certo que tá. Agora, o fio médio. Tá aqui, ó, o fio médio, ó. Então, aqui é o 1, né? Então, tá aqui o 1. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Não chegou no outro 1 lá, ó. Não chegou no 11. Então, é 0, 6, né? E tá na metade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá na metade aqui, ó. É 5. Tá vendo? Para ser 11 aqui, teria que ter passado esse 1.
Então, agora vamos para o fio inferior, que é esse aqui, ó. Então, aqui está o 1, você viu o 1 aqui, está começando o 1 aqui, ó. Então, é 1. Não chegou no outro 1, é 0. E está aqui, ó, 1, 2,5. Aqui aqui é exatamente o 1, 0, 0, 0. Né? E daí andou 10. Né? Então vai ficar 1, 0, 10. Andou mais 10, 1, 0, 20. Andou mais metade, né, do 10, 1, 0, 25. Certo? Posso andar? Então vamos lá. E daí, qual vai ser o desnível entre eles, pessoal? Né? O desnível entre os dois, pessoal, vai ser a diferença entre o fio médio. Vai ser 13,25 menos 10,65, que vai dar 0,6,260. Como está em milímetros, passando para metro, 260. Né? 0,260 metros. Certo? Entenderam como é que faz o desnível? É a diferença do fio médio. Por isso que faz a leitura do fio médio. Muita gente na outra aula, mas o fio médio a gente não usa, porque a gente usava antes o fio superior, né? E o fio inferior para calcular a distância, ó, né? Para calcular essa distância aqui. Que agora nós não vamos calcular, mas é só calcular aqui, né? E que você acha essa distância aqui, tá? Que a distância aqui é a distância da mira até os pontos, né? Não a distância entre eles, né? Então, entenderam aqui como é que faz o desnível? Medir o nível, desnível entre eles? Tá? Pode seguir, né? E agora, vamos ver aqui o que nosso texto está dizendo. Né? O nivelamento geométrico, é isso que nós fizemos, né? Se realiza a partir da medida de diferença de nível entre os pontos do terreno por meio de leitura de visadas horizontais. Isso aí que nós fizemos, né? A teoria, assim, quando, né? A semântica é meio forte, né? Mas na verdade é isso, né? Nós fizemos leituras das visadas orientais, né? Obtidas com o nível em miras estadimétricas, né? Mira estadimétrica é aquela régua graduada, colocadas sobre os pontos de interesse, tá? Alguns conceitos, né, são importantes para o nivelamento geométrico. A visada, né? Leitura efetuada sobre a mira, né? Visada, leitura efetuada sobre a mira. Lance é a medida direta do desnível entre duas miras verticais, né? Eu vou passar, na verdade, eu fiz um apanhado, né? Então tem né, que a seguir eu já vou mostrar. Então, o que é o lance? O que é a seção? O que é a linha de nivelamento? Que não tem. Na apostila ele só fala assim, mas eu dei uma pequena aprimorada. O que é o circuito de nivelamento? O que é a rede de nivelamento? Vamos ver? Vamos lá?
Então vamos ver o que é isso aí. Aqui, o lance é isso. Quando falar um lance, é você pegar a visada na mira da ré e fazer uma visada à mira do vante. Isso é um lance. Você mirar um, girar o. Isso é um lance. Você fez aquele lance da estaca 10 para 20, por exemplo. O que é isso? Você fez essa leitura necessária. Então, esse é o lance. O que é uma seção? Seção é a medida do desnível entre duas referências. É essa medida de desnível entre duas referências que é obtida pela soma algébrica dos desníveis dos lances. Concorda que aqui fica mais fácil do que ficar lendo aquilo lá? Hein, Fabiana? Você que está com a apostila aí? Ela mandou uma mensagem aqui, falou que não está conseguindo tirar do mudo. Disse que estava na página 133. Ah, tá. Tá bom. Você vai passar isso aí para a gente, professor? Vou passar. Você está com a Porque apostila também? realmente na apostila não tem isso aí, não. Não tem. Aqui, isso aqui, se você lê lá, né? Você fica louco, né? Agora, você lê aqui, você entende. Fica mais né? fácil assim. É. Então, o que é uma seção? É a medida de desnível entre duas referências obtidas pela soma algébrica dos desníveis de cada lance aqui. Ó. E vamos lá. O que é rede, circuito e linha de nivelamento, né? Os circuitos são esses elementos aqui, ó. Esse é o circuito 1, que você fez um nivelamento, por exemplo, entre esse. Esse é outro outro circuito, né? Esse é o outro. O que é a rede? A rede é todo o nivelamento. Né? E a linha de nivelamento, olha, essa é a linha aqui, ó. Uma linha de nivelamento. Tá? Então, o circuito é cada etapa do nivelamento, né? Cada uma, ó. E a rede é tudo. Né? Eu acho que fica muito mais fácil mostrando isso do que ler, né? Só ler. Então, O professor, Ah, no slide anterior, dava para dar uma explicação assim breve só de como é feito aquele levantamento com os desníveis, que tira o teodolito de um ponto para outro? Como que é feito mais ou menos? Só um exemplo de dois ali, de um ponto ao outro. no slide anterior? Isso, no anterior, que tá, eu acho que um pouco mais prático, de entender. Isso. Nesse daqui? Nós vamos ver depois. Tá, beleza, então. Tá? O que acontece? Olha, tem vários métodos de você fazer isso, né? Nós vamos ver que tem 4 métodos para fazer isso, dependendo da sua precisão e da sua pressa, e de como cada visada está disponível na sua visibilidade, tá? Certo, Felipe, né? Nós vamos ver depois. O objetivo dessa aula é justamente mostrar isso daí, né? Como se faz isso daí. Aqui nós estamos mostrando a seção, que seria os lances de uma seção, tá? Vamos lá, então. Então, ó, o método, aí que você perguntou, né? O método de nivelamento geométrico pode ser dividido em 4 métodos. Visadas iguais, visadas extrema, né? Visadas recíprocas, visadas equidistantes. Esses são os 4 métodos que você adota para fazer um nivelamento, por exemplo, de uma obra, né? De um aterro, de um muro de arrimo, de uma construção, né?
do levantamento topográfico de curvas de nível, né? Então, vamos ver, o primeiro seria visadas iguais, né? Fazer por visadas iguais. É o método mais preciso e de muita aplicação na engenharia, né? As miras estadimétricas, aquelas miras graduadas, são colocadas à mesma distância do nível, né? Do equipamento nível, né? Sobre os pontos em que se deseja determinar o desnível, né? Você põe ela aqui, ó, e põe o teodolito ou o nível a uma distância idêntica, né? Igual, né? E aí a diferença que nós já fizemos lá naquela questão, ó, a diferença entre leitura ré e vante é o desnível entre A e B. Tá? Que tá aqui, pessoal. Deixa eu só apagar para mostrar uma coisa, só para deixar evidente uma coisa, ó. Na hora que ele mediu o desnível, apesar de as leituras estadimétricas serem aqui em cima, pessoal, o desnível é esse aqui embaixo, tá? O desnível entre A e B é esse aqui, rente ao piso, né? É isso que ele está medindo, né? Esse desnível aqui, apesar de ser as leituras serem aqui, né? No nível, né? Então, você faz aquela leitura, esse é bem um exemplo daquele atividade que nós fizemos ali. Que fizemos a leitura na mira estadimétrica. Ele leu aqui a leitura do fio médio aqui em A e em B, subtrai uma de outra e acha esse desnível aqui, pessoal. Esse aqui, ó, tá? Que a pessoa fica confundindo que é alguma coisa aqui em cima, né? Aí é só uma forma indireta, né? E você. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Também tem algumas orientações. Ela pode, não precisa estar alinhada, engenheiro. O nível não precisa estar alinhado. Para esse método de visadas iguais, ele só tem que estar à mesma distância, né? Até porque, olha aqui, ó, você tem uma árvore aqui no meio. Até porque você tem uma vegetação aqui no meio que te impede de colocar aqui o teodolito. Então, não, nas visadas iguais, não precisa estar alinhado entre os dois pontos que você deseja. Então, vamos para as visadas extremas, né? Ah, eu acho que esse daí que está... Vamos ver se esse daí... Quem está com a apostila me confirma essa imagem aí. Eu acho que está certo isso daí. As visadas... Está certo, eu acho que isso daí. Ó, visadas extremas. É um outro método, Felipe. É outro método, né? Determina o desnível entre a posição do nível e a mira por meio da leitura realizada sobre a mira estadimétrica e a altura do nível, né? Esse método é muito aplicado na área da construção civil, né? Você tem aqui, ó, você quer saber o desnível desse ponto aqui, ó. Você coloca o nível aqui no ponto, mira, né? E obtém o desnível aqui, tá? H1, ó, é a altura do instrumento e o delta HB vai ser o desnível aqui. Você conhece isso daqui, ó, né? Você conhece isso daqui. Então, vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Você conhece lá, então a sua... Ó, é porque eu acho que não está a fórmula aqui, ó. Ou está no seguinte.
ΔHB é o quê, pessoal? O desnível aqui. É a altura do aparelho, né, menos a leitura que você fez lá. Esse dá altura, esse desnível aqui. Sempre lembrando que é esse desnível aqui. Não tem nada a ver com lá em cima, tá? Certo, pessoal? Tá diferente do professor. Lá tem outro desenho, né? Na apostila. Tem uma continuação atrás e não tem É. esse ΔHB. Então, ΔH o da apostila está errado, tá? errado? A imagem da apostila está errada. Ah, tá. Lá ele está falando do cálculo de erro. Aquela imagem é para se calcular o erro. Não é para fazer isso aqui. Acho que teve Então um é só para engano. considerar isso aqui que o senhor mostrou, né? Se quiser pôr um X, quem tiver com a apostila, pode pôr um xizinho a lápis, porque essa imagem não corresponde ao que eles estão ensinando. Tá? Entendi. Aquele lá é para conferir um erro, tá? Que eu Tá. acho que até coloquei depois. Ó. Então, ó, a grande vantagem desse método é o rendimento, né, apresentado. Por você instala o nível em uma posição e faça a varredura dos pontos que deseja determinar as cotas, né? Voltar na imagem, ó. Porém, tem como inconveniente não eliminar os erros, além da necessidade de medir a altura do instrumento, o que pode introduzir um erro de 0,5 centímetro ou maior. Então, tá vendo quando você está com pressa, ó, você põe num lugar e fica batendo os níveis de tudo lá. Se você tem a visão, você consegue bater o nível de tudo rapidinho, né? Mas sempre lembrar que pode existir um erro, porque você precisa medir a altura do aparelho, né? Você precisa medir a altura do aparelho. Vamos seguir. Aqui, então, ele fala aqui do erro, né? E aqui agora vai aparecer a imagem, eu acho que está na apostila da Denise lá, ó. Não é essa É isso imagem, mesmo, tá pessoal? desse jeito. Tá desse jeito. Essa imagem é para evitar o erro, diminuir o erro. Não é para fazer a leitura. Tá? Então, essa imagem é para... Entendi. Certo? É para evitar este erro, costuma-se realizar uma visada de ré, ó. Costuma fazer uma visada de ré inicial sobre o ponto, um ponto de cota conhecido, ó, ponto de cota conhecida, e dessa forma você tira com precisão a altura do instrumento. Já no referencial altimétrico, que aqui está, ó, um plano a ser utilizado, entendeu? Então, esse desenho é para você, mas daí já começa a perder aquela velocidade que você quer, né? Não Porque está daí você escrito tem... nada disso. Hã? Ah, não Não tá, está mas é escrito que nada disso. eu corrigi, né? Depois tem que copiar direitinho. Não, eu corrigi. Tá Mas certo. eu queria falar tanto uma coisa que eu perco mais tempo corrigindo do que vendo a matéria aí. Mas falei já. Falei. Infelizmente eu falei. Falou sem falar, né, professor? Falei sem falar. Me desculpe aí, quem está me ouvindo aí, da empresa. Então vamos lá. Tá, então esse é para corrigir o erro aqui. Você faz uma outra avisada aqui, né? E daí você calcula lá. Mas o importante é a gente fixar aquele outro aqui, ó. Porque eu só vou usar isso quando eu estou com pressa, né? Quando eu estou com pressa. Se eu não estou com pressa, eu vou fazer uma coisa mais rápida, mais consistente, de menos erro, né? Então, então vimos as visadas extremas. Que oração? Vamos lá. Aqui está, por exemplo, ó, uma visada
extrema, ó, um exemplo, pô, ó, você faz aqui, ó, você, para ter uma, esse daqui eu usei aquele, ó, fazendo uma, eu tenho uma referência, eu tirei, ó, a altura do teodolito e fiz essas visadas aqui e medi o nível aqui e aqui. Só que acontece agora, pessoal, só que aqui dentro eu não consigo enxergar lá fora, né? Eu não consigo enxergar lá fora, que é o meu referencial de nível. Então, eu coloco aqui dentro e o meu novo referencial de nível vira o B. Certo? E daí você tira os níveis aqui pela observação direta, né? Aqui é pela observação direta, ó. Né? Entendeu? Não é que nem o outro, que era o desnível entre dois pontos, né? O primeiro, né? E esse eu estou tirando o nível direto deste ponto aqui, ó. Qual é o nível, por exemplo, com relação à calçada, ou com relação à rua, ou com relação à profundidade que está passando a tubulação de esgoto da Sabesp, que daí eu quero garantir que vai ter uma queda do esgoto lá pela rua, certo? Certo, pessoal? É tudo isso. Tudo isso, pessoal. Com um exemplo bem claro aí do real, né? Do levantamento real. Ah, sim, é. Você vê, viu? O engenheiro ele tem que fazer essa estratégia, né? Porque de repente você põe um operador para fazer isso lá, para fazer a leitura. Você tem que montar a estratégia, o planejamento de como vai ser o levantamento. Lógico, você vai acompanhar e ver o que o cara levantou, porque ele só faz. Lá, se você põe uma pessoa lá no campo, ele só vai preencher a planilha. O cálculo é você depois que vai fazer. Né? De vez em quando eu dou umas paradas aí para ativar o mudo, tá? Certo? Vou seguir aqui. Aí tem as visadas recíprocas, né? É outro tempo, outro método, né? Que chama visadas recíprocas, ó. Essa visada é a politicamente correta, né? É, recíproca, né? Consiste em fazer a medida 2 vezes para cada lance, sendo que, diferentemente dos outros casos, o nível deverá estar estacionado sobre os pontos que definem o lance. Olha aqui, ó. Você quer saber o desnível entre A e B. Então, você posicionou o teodolito em A, fez a leitura, né? Fez uma leitura aqui, ó. Que no caso o E, pessoal, é um erro que possa estar embutido, né? É um erro que possa estar embutido. E daí o que você faz? Você vai lá, posiciona o teodolito em B e faz a leitura estadimétrica de novo. E depois, para calcular o desnível, você vai colocar aqui, ó. A altura do teodolito em A menos a altura do teodolito em B, divide por 2, mais a leitura em A, né? A leitura em A, menos a leitura em B, dividido por 2. É essa fórmula, pessoal. É essa equação, né? Que a gente usa. E ele também, ele tem uma vantagem também de diminuir bastante os erros, tá? Como você faz 2 leituras, né? Você diminui bastante o erro. Sempre lembrando que os pontos onde você quer medir o nível, ele tem que estar disponível
para você estacionar o equipamento, né? Se você não consegue estacionar o equipamento nivelado lá, não dá, né? Porque, de repente, você pode ter aqui uma vegetação do lado, alguma coisa que impede, sabe? Tá, então, é a visada recíproca de nivelamento, né? Para nivelamento. E agora tem as visadas equidistantes. Né? Efetuam-se 2 medidas para cada lance, né? Cada lance é A e B, né? A e B é um lance. Isso permite eliminar os erros de colimação, né? Curvatura e refração. A curvatura é curvatura da Terra, né? Curvatura dos raios, de luz, de visão. E a colimação é o erro das lentes, né? Das lentes que compõem o teodolito. Sempre tem um pequeno erro, né? Dentro daquilo que é admissível. E esse método aqui, fazendo esse processo, ele diminui muito esses erros. Então, você usa ele quando você precisa de uma precisão no levantamento, né? Lembrando que vai gastar mais tempo, tem mais custo de mão de obra, mais custo de equipamento, prazo maior para entregar e mais cálculos também. Você lembra o outro? Era subtrair o A menos o B, você já achava o desnível. Aqui você já tem que fazer, né? Estacionar 2 vezes o equipamento, fazer as leituras, fazer esse cálculo aqui. Imagina se tem 50 pontos, 30, 40. Então, vamos lá. Então, ó, vocês efetuam 2 medidas, ó, sempre respeitando essas distâncias aqui, ó, alternadas, ó. Né? Você posiciona aqui, faz essa leitura aqui. Faz essa e essa, ó. Posiciona em 2, né? E faz essa leitura aqui e essa aqui. E pega esses dados e joga nessa equação aqui. Ó, leitura em A, no caso 1, né? Que é esse caso aqui, né? Caso 1. Dividido por 2, mais leitura em 2, né? Em A, menos a leitura em B. No caso 2, somando os dois, você acha o desnível entre os 2 pontos A e B, entre as cotas A e B. Certo? Então, vimos os 4 métodos, certo? Aí eu pus o que é o erro de colimação, né? Porque a pessoa lê erro de colimação e fala, caramba, o que é? Ocorre quando a linha divisada, definida pelo eixo do telescópio retículo, não é horizontal. Induz uma leitura incorreta da régua, né? Tá vendo aqui essa coisa, né? Linha horizontal e linha divisada. Ela tem um erro aqui, que é o erro de colimação. Esse é o erro induzido, né? Pelo eixo do telescópio e retículo do. E aí nós entramos no nivelamento trigonométrico. Ele baseia-se, né, na resolução de um triângulo retângulo, né? Para tanto, é necessário coletar em campo informações relativas a quê? A distância, né? Aí que nós já começamos a usar o teodolito aí já, né? Aqui, né? Aí, horizontal ou inclinada, ângulos verticais, zenitais ou nadirais, né? Além da altura do instrumento e do refletor. Que ele fala do refletor, mas é que vai mandar um sinal e voltar, se não tiver uma leitura por mira, né? Esse método de determinação de desnível pode ser dividido em nivelamento trigonométrico de lances curtos e lances longos, né?
os lances é diferente porque o lance longo tem muito erro, né? Então vamos lá. Para lances curtos, ó, utilizam-se lances curtos visadas até 150 metros, né? Para levantamento por caminhamento, amplamente aplicado nos levantamentos topográficos em função da sua simplicidade e agilidade. Você tem muito acidente no terreno, né? Os terrenos muito acidentados. Quando o ângulo zenital é menor que 90, a representação do levantamento pode ser vista através da figura a seguir. Ó. Lembrando que o ângulo zenital é esse aqui, ó. É o ângulo que ele faz com a vertical, né? Esse é o ângulo zenital. O ângulo zenital é, você pega aqui, é esse ângulo aqui, zenital. Então, você vai achar esse desnível aqui, tá vendo que é um terreno bem acidentado aqui, ó. Você vai calcular esse desnível entre os pontos A e B, ó, usando essa equação. O que é o HI? Ó, HI, altura do instrumento. Opa, fiz festa aí. Vou fazer mais direito isso daqui. Ó, HI, altura do instrumento. HS é a altura que você determinou ali, ó, para sua mira ou para o seu refletor de sinal, né? A altura do sinal, prisma, fala prisma, né? Prisma de retorno do sinal enviado, que pega o teu teodolito lá e determina, né? Distância inclinada, essa distância aqui, ó, distância inclinada, que é esse DI aqui, ó. E o DH é a distância horizontal, que é o DH aqui, que é essa daqui, ó. O DV é a distância vertical e o Z é o ângulo zenital. Então, pessoal, vê que na fórmula você só vai usar o HI, a altura do aparelho, a altura do prisma aqui, que você determinou quando você mirou nela, né? Você mirou nela, você tem essa altura que ele vai pegar o sinal. E o DI, essa distância horizontal. E a distância horizontal se obtém dessa fórmula aqui, ó, né? Que é a distância vertical, ó, que é a distância vertical, vezes o cosseno do ângulo zenital, que é esse ângulo aqui, né? No teodolito, pessoal, você já configura quando você quer ler o ângulo zenital. Não precisa ficar colocando ele para cima. Você vai lá na configuração e fala assim, eu quero as leituras do ângulo zenital. E quando você movimenta a luneta do teodolito, ele já pode te dar esse ângulo zenital direto. Não é uma medida difícil de, como é que é? Não, você quer o ângulo zenital. E ele já te dá. Por que usa? Porque fica mais fácil o cálculo, né? Os cálculos ficam mais fáceis, né? Então, é isso daqui, o nivelamento, né, que você obtém trigonométrico. É só usar essa equação e ir lá no campo pegar essas informações que são fáceis. Não é nada. O importante são as leituras precisas, né? A mira, se for o caso, o posicionamento do teodolito, o estacionamento, quando você estaciona o teodolito no nível, determinar a altura correta do teodolito, né? Que nós já vimos numa aula aí como é que faz, que ele tem o teodolito, ele tem uma marca na lateral dele, que por lá você consegue medir com uma trena a altura dele, né? Cadê mais? Vamos ver. Agora tem os lances longos, né?
nivelamento trigonométrico com lances longos, né? Então, esse método está vinculado com a determinação dos desníveis entre os vértices da triangulação de segunda ordem, né? Que é uma coisa de erros de segunda ordem, que são erros que envolvem a curvatura até da superfície. Ah, tá aqui, ó. Deve-se levar em consideração a influência da curvatura da Terra e a refração atmosférica, né? São lances longos, né? Então, a expressão utilizada nesse caso é a mesma que foi apresentada, porém com a inclusão de um termo referente à correção relativa da curvatura da Terra e refração atmosférica, que é essa daqui, ó. Essa é a correção. Que é dH, a distância horizontal entre os pontos. O R é o raio aproximado da Terra, que pode ser considerado 6.400.000 metros. K é o coeficiente de refração. Eu acho que está na apostila, é isso aqui, minha? Acho que não, né? Isso. Tá? Tem isso. Tá. Tem? Tá bom. Tem igualzinho. Tá ótimo. K é o coeficiente de refração, variável para cada região, para as horas do dia. No Brasil é utilizado o coeficiente médio K,03. Isso para mostrar como é importante a precisão. Quem te contrata, que é um serviço preciso, né? E vamos lá. E daí você põe, né, naquela fórmula inicial, né, a correção aqui, ó. E essa daqui, ó. É colocada aqui no final a correção para lances longos por nivelamento trigonométrico. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Que eu peguei. Esse daqui é um outro trabalho meu, ó. Tá vendo que ele é diferente do que está na apostila, ó. Esse é o que está na apostila, está até mais bonito. Então vamos lá agora. Agora vamos falar um pouco sobre aquele nivelamento do GNSS, ó. Utiliza receptores, né, GNSS, que é o GPS mais GLONASS, né, GLONASS, que é outros sistemas de referenciamento e posicionamento, captam sinais emitidos por satélites e permitem obter altitudes geométricas de pontos na superfície terrestre. Você vê como é que tá, né? Por isso que os caras, sei que lá acertou o carro de um cara lá no Irã, no Teherã, lá, né? Vocês lembram? Tá, o negócio não tá fácil não, né? Para obter a altitude ortométrica nessa situação, é necessário executar a transformação. Aí você tem que usar esse software aqui, né? De transformação para altitude, né? Disponibilizado pelo IBGE, né? Esse software aqui é disponibilizado no site da IBGE. Mas tem que ter o aparelho, o GNSS, né? A diferença entre as altitudes, né? Daí você foi lá e achou a altitude, a diferença. Daí, se você quiser a distância, você vai usar a mira estadimétrica, por quantas vezes forem necessárias, né? Por aquela equação de distância mesmo, que é o fio superior menos o fio inferior, multiplicado pela constante do equipamento, que geralmente é 100. Vocês lembram da primeira aula que nós fizemos na sala lá? Calculamos as distâncias. Na época a gente ainda estava na faculdade, né? Você estacionou o teodolito sobre um ponto. Você vai lá, põe a mira estadimétrica lá na frente. Faz a leitura do fio superior e do fio inferior. Subtrai uma da outra e multiplica por 100, que é a constante da uma grande maioria dos equipamentos. Você calcula a distância com precisão de décimo de milímetros. Tá? Então, a realização de um nivelamento, né, é em conjunto com a obtenção das informações planimétricas, chama-se levantamento topográfico planialtimétrico.
em que se descreve o terreno tridimensionalmente, né? E aí vem uma pequena análise, né, da qualidade do seu trabalho, né? Uma série de erros pode interferir na qualidade de um nivelamento. Com isso, recomenda-se fechar o caminhamento, né, fazer o fechamento, para avaliar o erro de fechamento. Para obter um parâmetro, né, você faz, né, fecha o nível, vamos supor, se for possível, né? Se for possível fechar aonde você começa a fechar. E daí você obtém um parâmetro para avaliar a qualidade desse levantamento. Para isso é necessário estabelecer uma rede de nivelamento, né? Que nós vimos a rede lá, né? Aquela rede, né? Que permite aplicar aplicar métodos de ajustamento de observação. Ele tem que ser fechado, né? Um caminhamento fechado. Para a verificação do nivelamento geométrico, né, é realizado a partir do erro de fechamento, né? O N é o calculado, certo? Quando você calculou fazendo a volta até chegar nele, e aquele que é conhecido, né? Então, esse é o erro de fechamento do nivelamento, né? Esse é o erro. Você calculou o erro. Agora precisa ver se ele está dentro do parâmetro aceitável, em que se realiza o cálculo da diferença entre a altitude do ponto de saída e a altitude calculada de chegada ao mesmo ponto, no contranivelamento. As seções devem ser... que aconteceu aqui? As seções devem ser niveladas e contraniveladas, né? Aquela história de para frente e para trás, para verificar o procedimento de campo. A tolerância, ó, agora vem a tolerância, a altimétrica é definida pela equação. A tolerância é igual a N, né, constante adotada de acordo com a classe no nivelamento empregado, né, a classe no nivelamento empregado, essa classe é obtida na norma BNT, que nós vimos, acho que rapidamente. E seu valor é dado em centímetros ou em milímetros. E D barra é a distância média nivelada em quilômetros, média da distância do nivelamento e contranivelamento, né? Então, essa é a média da distância, raiz quadrada, e com a constante que vem da classe de nivelamento empregado. Se é de muita precisão, se é de um nivelamento de média precisão, aí vai conforme, né? Não adianta também você vai fazer lá um nivelamento de alta precisão, sendo que o operário da construção civil faz um contrapiso mais ou menos 2 centímetros ainda. Você põe lá, nivela precisamente, daí vem o cara que faz o contrapiso, ou ele põe 2 para baixo ou 2 para cima. Então, precisa ser muito preciso? Não precisa. Só precisa tomar cuidado para os erros não se somarem, né? Então, vamos lá. Então, esse é o erro cometido, né? E aqui... aqui é o erro cometido, né? Ó, já o erro cometido é a diferença dos desníveis do nivelamento e contranivelamento em módulo. Esse erro cometido é dividido por essa equação aqui. Acho que aqui está na apostila. Este erro aqui, pessoal, vem a observação. Esse erro deve ser menor que a tolerância estabelecida. Esse erro lá tem que ser menor que essa tolerância, né? Aquele erro calculado deve ser menor que aquele erro. Caso não seja, né, o nivelamento de campo deve ser refeito até que se consiga estabelecer essa condição. Esse procedimento de verificação, esse daí que nós estamos vendo agora, esse só dá para ser feito para os métodos de nivelamento geométrico
e o método trigonométrico. Tá? Então, agora, ó, tem essa atividade para ser entregue. Sabe-se que o ponto A, ó, esse ponto A, tem altitude igual a tanto aqui, 974,150 metros. Calcular a altitude dos demais pontos, né? Calcular as demais, a leitura estão em metros. Então, por exemplo, ó, você sabe esse daqui. Ó, aqui onde está no ponto escuro é onde foi estacionado o teu nível, o teu teodolito. Né? Aqui está o desnível, pessoal. Aqui é a leitura do desnível. Aqui é a leitura do desnível. Então, sabendo o desnível e sabendo que esse ponto A tem essa cota, qual vai ser a cota dos outros pontos? Hein? Valendo 500 pontos. Lembrando, né, que tem a questão do lançamento de pontos. Se não entrega, perde um pouco do que já ganhou. Para quando, professor? Pode ser quando vocês estão muito Depois apertados. do outro. Depois. Não, assim, hoje está com muita atividade. foi feita uma hoje, tem outra. 4 matérias, o senhor passa atividade quase toda a aula, né? Mas eu recebo bem, né? Eu recebo um bom salário, eu quero que vocês trabalhem também. Então, a semana que vem. Os meus alunos quando eu fui professor, então eu vou seguir o mesmo exemplo. Eu não ouvi. Desculpe, mas eu. Então, cuidar dos meus alunos, então, quando eu for professor, que eu vou seguir o mesmo exemplo, então. Então, o Felipe Gomes, realmente eu não, tá muito o som, não tá bom, eu não ouvi. Você quer repetir? Eu vou seguir esse exemplo, então, coitado dos meus alunos quando eu for professor, então. Mas meu amigo, é engenheiro, né, cara? Vocês estão na reta final para engenheiro. Tem gente aqui na sala, quando ano que vem já pega o CREA, velho. E não vai querer saber fazer um nível? Se Deus quiser, professor. Vai e há de querer, cara. Há de querer. Nós estamos aqui justamente para não ficar mais pagando 6 meses a faculdade, para sair logo. Certo? Porque perder esse semestre é ficar pagando mais 6 meses. Né? Concordam? Então, vocês me entregam na semana que vem. Hoje é dia 11, 18. Tem mais um para entregar, professor? Tem mais um, para entregar. Acumulou, né? Tem aquele cálculo dos azimutes, aí depois daquele do cálculo que entrega. Então, tá bom. Tá bom? Tá Pessoal, então, a aula foi densa hoje, né? Então, estou à disposição aqui, né? Quando quiserem, pelo WhatsApp, de qualquer forma, eu quero que vocês estudem, entreguem os trabalhos, né? O importante é ter o conceito, depois a gente vai fazer a prática lá na faculdade. Tá? Vou encerrar a gravação, eu tenho uma outra aula que vai começar daqui a pouco, né?